e também no Ceasa. Aproveite. Maravilha, vamos aproveitar. Gente, 11 horas e 17 minutos, a FEComércio RN apresentou na Assembleia Legislativa um estudo com alternativas que podem evitar o aumento do ICMS aqui no Rio Grande do Norte. A proposta destaca a necessidade de gestão eficiente das despesas e sugere medidas que podem gerar até mais de 9 bilhões de reais em receitas adicionais, sem prejudicar o crescimento econômico do Estado. E para entender mais sobre essas alternativas e o impacto para o setor produtivo e a população, a gente tem a honra de receber aqui o economista da FEComércio, William Figueiredo. Muito bom dia, William, seja bem-vindo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Andresa. Nossos ouvintes aqui entenderem qual é o cenário, né? O Rio Grande do Norte tem um desafio estrutural que é equilibrar suas contas públicas. E a proposta apresentada hoje, única, é de aumento do ICMS. Entendemos que essa proposta não soluciona a questão e, além disso, coloca em risco a própria arrecadação quanto investimentos em empregos. William, o Rio Grande do Norte, a governadora, eu vou aqui repetir o que tem sido dito pelo governo para que você possa fazer a explicação em nome, enfim, do setor produtivo do Rio Grande do Norte. O governo tem dito que houve uma frustração de receitas de aproximadamente 700 milhões com o não reajuste da alíquota modal do ICMS aqui para esse ano, né? Foram 9 meses em 2023 e para esse ano retornou para os 18%. De fato, houve essa frustração? O Rio Grande do Norte teve alguma frustração de receita em 2024? Os dados mostram, os dados oficiais da própria Secretaria de Fazenda, disponibilizados através de órgãos do próprio governo do estado ou do governo federal, mostram que não, mostram que a receita cresceu esse ano. O que aconteceu é que preciso separar, quando eu estou discutindo a alíquota modal, o que é receita e o que é arrecadação de ICMS. Primeiro que receita inclui, além de arrecadações, também receitas patrimoniais, transferências, fundo de participação dos estados, né? E a relação que se faz despesa com pessoal é sobre receita, tá? Então a receita cresceu bastante esse ano, como também já tinha crescido em 2023, porém as despesas cresceram mais ainda nos 2 anos. Em relação à arrecadação de ICMS especificamente, mais uma vez a gente precisa fatiar como é que essa arrecadação acontece. Existe uma parcela que é influenciada pela alíquota modal, e a gente está falando aí da maior parte da atividade econômica, dos produtos, incluindo aí energia, comunicações, mas também os produtos dos supermercados, né? O dia a dia, né? O cotidiano do cidadão. Mas você tem uma outra parte, né, que desde 2023, que são os combustíveis que não são mais impactados pela alíquota modal. A alíquota de ICMS é um percentual que incide sobre o valor dos produtos. Os combustíveis hoje são, a tributação estadual sobre eles é definida por uma alíquota fixa, um valor fixo por cada litro, né? E esse valor é definido anualmente, né, pelo CONFAZ, e já está definido para o ano que vem um novo aumento, independente de discussão de alíquota modal hoje na LERJ. Ano que vem a arrecadação de combustível vai crescer novamente porque a carga tributária vai aumentar. Então, separando a arrecadação de alíquota modal de combustíveis, a gente tem um terceiro fator, que são as receitas extraordinárias. Por exemplo, ano passado você teve um refis. O que é um refis para o nosso ouvinte? É quando o governo chama os devedores, oferece condições, né, de parcelamento, de descontos, para tentar gerar uma maior arrecadação. Isso foi feito nos últimos meses de 2023, o que levou à arrecadação do governo. Então, se você tirar o refis da conta, porque uma receita extraordinária esse ano não vai ter, né? Pelo menos o governo não anunciou o refis até a data atual. Tirar os combustíveis, porque é para uma outra alíquota, que chama alíquota de REN, enfim, como eu falei, um valor fixo. E a arrecadação de combustíveis já está programada para crescer ano que vem. Deixar só o que é a arrecadação impactada pela alíquota modal, nós temos um crescimento da arrecadação esse ano. Em 2024, mesmo com a alíquota em 18%. Mesmo com a alíquota em 18%. Qual é o segredo? Qual é a mágica? Né? A atividade econômica cresceu. A arrecadação está intrinsecamente atrelada à atividade econômica. Até que ponto a alíquota em 18% incrementou, acelerou... incentiva, né? Esse tipo de crescimento. Perfeito. Nós trouxemos um conjunto de dados que mostra que a atividade econômica como um todo, nós estamos aqui da FEComércio, mas não só do comércio, cresceu. Primeiro, o Rio Grande do Norte vai ter este ano o maior crescimento do PIB do Brasil.
é o estado onde a economia mais vai crescer no Brasil. São 6,2% de crescimento estimados pelo Banco do Brasil, uma entidade do governo federal, né? Um banco público-privado, mas público. E você tem ali a média do Brasil será 3%. Ou seja, o Rio Grande do Norte, a economia vai crescer, né? Mais do que o dobro. Mais do que o dobro, tá? E não tem nenhum outro estado, como eu falei, é o maior do Brasil, seja no Nordeste, no Sudeste, ninguém vai crescer como o Rio Grande do Norte. E o que está crescendo no Rio Grande do Norte? Está crescendo o comércio, 5,3% esse ano, contra, vamos lembrar, no passado, a atividade do comércio aqui varejista caiu 0,8%, tá? Está crescendo a indústria do Rio Grande do Norte de transformação é a indústria que mais cresce no Brasil, mais de 20%. Isso é número do IBGE, isso é dado oficial, estatística oficial. E a gente também tem a agropecuária, que é importante para o Rio Grande do Norte, para o interior e também para as divisas, né? Uma vez que grande parte dos nossos produtos aqui do Rio Grande do Norte de agro são exportados, o agropecuária no Rio Grande do Norte cresce esse ano, quase 10%, enquanto no Brasil cai. Qual é a diferença? Principalmente, a agropecuária daqui, ela é mais de frutas, ela é menos intensiva, não é a soja, não é os grãos, né? Que mais fruticultura e é mais fruticultura, seja camarão, né? Que aqui também é importante. Então você tem um crescimento da atividade econômica. Além disso, como é que isso reverbera na sociedade? Como é que o cidadão recebe isso? Através do emprego. Sim. O Rio Grande do Norte hoje está abrindo 35 mil vagas de emprego formal, até outubro, com carteira assinada até outubro. Sabemos que os dados de novembro são sempre normalmente dados maiores por conta das festas de final de ano, aquelas contratações temporárias. Mas estamos trazendo os dados de novo oficiais, sem estimativas aqui, dados oficiais do Ministério do Trabalho, até outubro, 35 mil pós-trabalho com carteira assinada. São 60% a mais do que ano passado. Eu estou falando de 6% a mais de economia, 60% a mais de emprego, eu estou falando de 20% a mais de indústria, 5% a mais de comércio. E aí vem, já vou adiantar aqui, que é uma outra provocação do governo, que quando teve a redução da alíquota, os preços não caíram. Não é isso, Júlio? Sim, é um argumento bem utilizado. É um argumento bastante utilizado. E a gente vai trazer mais uma vez os dados oficiais. Os dados do Rio Grande do Norte são do próprio governo, medidos através do IPC e pelo IDEMA. E os dados do Brasil são medidos pelo IBGE para você fazer a comparação. O IBGE, infelizmente, não faz essa medição especificamente para o Rio Grande do Norte, para a inflação do Rio Grande do Norte. O que nós temos, o Rio Grande do Norte tem uma inflação hoje menor do que a média do Nordeste, a terceira menor entre os estados do Nordeste. Logicamente, uma alíquota menor de ICMS impactou isso. Não caíram os preços. Vamos entender. Um preço, a formação de um preço, isso qualquer vendedor, qualquer comerciante que está nos ouvindo aqui sabe, inclui, além do tributo que vai entrar lá no final, que é a última conta que entra na formação do preço dele, inclui o aluguel, que está crescendo esse ano por conta do GPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, a energia, por conta das bandeiras tarifárias, do custo da energia, também não tem nada a ver com a alíquota modal, né, com uma questão tributária, e você tem o dólar, que impacta os produtos principalmente importados ou que tem insumos importados. Não precisa ser importado, mas se ele é fabricado no Brasil com um insumo importado, ele vai ficar mais caro. Então, depois de todos esses aumentos, chega lá no final, você aplica uma alíquota menor, né? A inflação mostra que, apesar de todos esses aumentos, a alíquota menor foi determinante para a inflação do Rio Grande do Norte ser menor do que a média do Nordeste esse ano. William, você apontou alguns dados, desculpa, viu, Andressa? Um argumento utilizado aqui pelo secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, foi de que o Rio Grande do Norte não é uma ilha e que todo o Brasil está nesse viés de crescimento. Mas você apontou alguns dados que demonstram que o Rio Grande do Norte está num crescimento diferenciado. Até que ponto a alíquota modal em 18% foi um fator determinante para esse crescimento diferenciado em comparação tanto ao Nordeste quanto ao Brasil? Nós temos, para você calcular crescimento, né, você tem alguns fatores determinantes, que principalmente investimento, vendas, emprego. Né? Como eu falei, o emprego está crescendo, as vendas estão crescendo. Os investimentos, infelizmente, sobretudo os públicos, né, do Estado, não acompanham. São os menores do Brasil. Em 2023 foram os menores do Brasil. O estado do Rio Grande do Norte, em 2023, foi o estado que menos investiu no Brasil em relação à sua receita. Em 2024, teve um incremento substancial, foi o dobro do investimento de 23. Devido ao PEF? Devido ao PEF. O que é o PEF para os nossos ouvintes? É o Plano de Equilíbrio Fiscal. O Plano de Equilíbrio Fiscal foi um crédito que o governo do estado buscou junto ao governo federal,
que chegaram a 427 milhões. Isso dobrou o volume de investimento. Mas no ano que vem a gente não vai ter o PF, claro que por um problema do próprio governo do estado, que não conseguiram reduzir em 0,7 enfim, o gasto com o pessoal, né, para ficar dentro da meta que era estabelecida. Então isso também não seria um argumento também para se incrementar o ICMS aqui, aumentar o ICMS? Então, o governo do estado... Eu estou fazendo aqui o papel de advogado do governo, tá? Eu estou levantando para o William para cortar e dar o argumento que é da FEComércio. Claro. O governo do estado precisa fazer um dever de casa, né? O que o PF exigia? Uma redução da relação gasto com o pessoal sobre receita corrente líquida. O que nós percebemos esse ano? Que a relação gasto com o pessoal sobre receita corrente líquida aumentou de 56% para 58%. Lembrando que o limite máximo, segundo a lei de responsabilidade fiscal, é 49%. Não é nem o limite prudencial, o limite legal. O limite prudencial, o limite prudencial é 44%, o de alerta é 46%, o máximo é 49%. Ou seja, o Estado há muitos anos já vem descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o problema não é de hoje. Não surgiu em 2023, não surgiu em 2024. Ele é antigo e recorrente. Acumulativo, né, William? E recorrente. Perfeito. Então você tem o PF, ele exige, né, para você continuar recebendo esse crédito, que gira em torno de 400 milhões de reais por ano, você precisa fazer redução do seu gasto com o pessoal, né? E isso o governo não conseguiu fazer. Não é o aumento de uma alíquota modal de 18 para 20, em que o próprio governo, nas suas estimativas ao apresentar o projeto ALERJ, a Alerj. A gente vê que o William é carioca, né? A Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, ele projeta ali, na melhor expectativa, segundo a própria Secretaria de Fazenda, uma receita líquida em torno de 600 milhões de reais, né? Os dados são da própria Secretaria de Fazenda. E eu falo líquida, só abrindo parênteses aqui, porque o ICMS também é uma parcela, vai para os municípios. Sim. E um quarto do ICMS do Rio Grande do Norte é arrecadado através dos combustíveis, que já é uma alíquota de REN, não teria um impacto na mudança da alíquota modal, né? Perfeito. A gente deu até um tempo aqui para o William tomar água. Exatamente, e até ia trazer... Porque, na verdade, a gente fala sobre tudo isso e o governo em si, Júlio, e nossos ouvintes, ele só traz essa como se fosse a solução maior, né? Ó, a solução é aumentar, voltar para os 20% e pronto. Só que, como a gente vê e observa os estudos, como o William muito bem colocou aqui, né? As diversas informações que são repassadas, a conta não fecha, né? Sim. E aí, só que o objetivo também do William estar conosco aqui é justamente para ele explicar as propostas que foram colocadas pela FEComércio em si, né? Que são propostas que até abarcam ali valores muito maiores que seriam, né, arrecadados se a gente mantivesse ali o ICMS a 18%, ou seja, e que existem soluções fora ali desse aumento dessa alíquota. Uma das soluções, uma dessas propostas, né, William, apresentadas, é com relação à parceria público-privada, a PPP, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. E eu tô colocando aqui esse primeiro momento aqui, essa primeira proposta que foi apresentada, mas pra gente também tratar das outras que trazem ali muitos milhões, até bilhões, né, bilhões de reais para o governo do estado, que seria, com certeza absoluta, um alento, né? Um alento e o ICMS permaneceria nesses 18%. Perfeito, como eu falei, a melhor perspectiva do governo do estado é uma arrecadação de em torno de 600 milhões com a majoração da alíquota. Porém, nós temos já projetos de lei, inclusive alguns aprovados na Assembleia, de aumento de despesa, né? De recomposição salarial, de reajustes salariais, condicionados alguns deles ao aumento da alíquota modal. Exatamente. E segundo o próprio governo do estado, um ofício do governo do estado, a Assembleia Legislativa, você tem ali uma estimativa de aumento de despesa de 3,5 bilhões. Eu estou falando que eu espero aumentar 600 milhões e estou informando que eu devo gastar a mais 3,5 bilhões. Aquela relação despesa pessoal receita, ela vai continuar crescendo. Então entendemos, fica claro, né, os números deixam claro, são números do próprio governo do estado, que essa conta não vai fechar com a alíquota de 20%, nem com uma alíquota de 22%, como a gente já imagina, se ele continuar com esse único remédio para esse grande problema, né, novas propostas provavelmente virão nos próximos anos. O que a gente traz aqui? A gente traz uma proposta de uma ponte, né? Como é que eu dou sustentação
para esta curva, né, que está crescente, ela virar, ou seja, o governo entrar de volta no eixo e conseguir reduzir essa relação gasto com o pessoal e receita. Então a proposta da CAERN é uma, nós temos aqui, seja PPP, seja concessão, quem está fazendo o estudo é o BNDES, mais uma vez, um órgão federal de altíssima credibilidade, um corpo técnico de excelência, que vai trazer ali qual é o melhor modelo, qual é o melhor projeto, mas a estimativa é que o Estado possa arrecadar com esta concessão em torno de 5 bilhões de reais. Quase metade, né, do que se precisa para pagar do orçamento do ano, né? Exatamente. A folha é estimada em 10 bilhões. Teria praticamente 6 meses de folha aí garantido. Né? É importante destacar neste ponto é que é preciso ser feita a concessão não só do saneamento, mas também do abastecimento de água. Tá? Porque os dois têm valores, né? Então você precisa somar esses valores. E, importante aqui para os municípios, uma concessão de saneamento, de novo, seja PPP, seja concessão, ela uma parcela desse valor é compartilhada com os municípios, onde as operações hoje acontecem. Os municípios que aderirem à concessão vão receber uma parcela desse recurso. Isso já previsto no marco, né, do saneamento, foi aprovado no Congresso. Perfeito. Então, os prefeitos, no primeiro ano de mandato, né, que se inicia agora em 2025, tem aí uma grande oportunidade de ter um reforço de caixa, seja para ajustar suas contas, prefeituras que precisam, sejam para fazer novos investimentos nesse início de mandato. William, uma dúvida também que se tem é qual seria o impacto negativo, porque a gente está falando sobre o impacto positivo, que não faria uma diferença muito grande, mas há também um temor do setor dos impactos negativos que essa alíquota modal crescente poderia trazer. Poderia ser desemprego, poderia ser... Porque a gente tem aqui no Rio Grande do Norte uma cultura quase que maniqueísta, colocando de um lado empresários, do outro o trabalhador e a população, né? Dizendo, não, isso aqui é para lucro do empresário. Mas a gente sabe que o lucro do empresário, não o lucro do empresário, o faturamento do empresário está diretamente ligado à geração de emprego. Eu queria saber de que forma o aumento dessa alíquota modal poderia implicar em desemprego mesmo, em redução de oportunidades de trabalho aqui no estado. Perfeito. Qual é o cenário que nós temos para o ano que vem? Já não é um cenário de crescimento econômico tão forte quanto esse ano. O Brasil deve crescer 3% esse ano, ano que vem é estimado em 1,5%. Então, num cenário de menor crescimento econômico, né, você tem maior dificuldade, né, da atividade econômica, das próprias pessoas gerarem renda, os MEIs, né, são grande parte da atividade econômica hoje do Estado, o MEI, o microempreendedor individual. Então, com maior carga tributária, o desafio dobra. Eu estou num ano de menor atividade econômica com maior carga tributária. Então a gente pode imaginar num cenário desse uma taxa de crescimento menor da economia, uma taxa de vendas menor da economia, menor geração de empregos, e aí é menos renda. Vamos lembrar, gente, o emprego formal é aquele emprego que garante, primeiro, o salário, né, certinho ali todo mês, garante 13º, garante férias, né, o estímulo ao turismo local, depende dos trabalhadores formais com férias. E o 13º para você gastar no Natal, né? E o 13º para você gastar no Natal, tá aí as campanhas aí de vendas no Alecrim, para você aumentar as vendas. Então, você aumentar hoje a alíquota modal é colocar em risco um processo de desenvolvimento do Estado, como mostrei já nos dados anteriores, que hoje vai muito bem. Hoje é a locomotiva do Brasil, Rio Grande do Norte, em termos de economia. E aí, para fechar, só eu acho que a competitividade do Estado, né? Você tem hoje o Estado do Rio Grande do Norte é o Estado com menos competitividade no Brasil, no Nordeste. Tá? No Brasil, ele é o 24º. Só perde para Acre, Amapá e Roraima. Que tem todos os problemas logísticos que conhecemos. Eu não preciso tentar nem comparar, seria uma deselegância comparar o Rio Grande do Norte com esses outros estados, dada o seu tamanho e a sua importância para a economia. E localização geográfica. E sua localização geográfica, né? Portanto, eu preciso de já que eu não tenho infraestrutura competitiva, não tenho um governo, né? Questão de solidez fiscal também, ele é o último do Brasil, que faça investimentos, né, ou que possa também gerar atrativos econômicos. Eu preciso de alguma coisa que gere um diferencial.
Hoje, o diferencial do Rio Grande do Norte, principal em relação aos seus estados vizinhos, é a alíquota 18%. Desculpa, William, também só para acrescentar, antes que a gente encerre aqui a entrevista, Lógico. a gente está se alongando muito. Carlos Eduardo Xavier também falou que caso não consiga fazer a majoração dessa alíquota modal do ICMS, alguns regimes especiais que também têm todo impacto para a atratividade do setor produtivo aqui no Rio Grande do Norte, poderiam cair, e também falou o contrário, que alguns que foram revistos poderiam retornar a pareceres mais atrativos, a parâmetros mais atrativos, caso tivesse esse aumento da alíquota modal. Até que ponto esses regimes especiais podem fazer o diferencial, fazem diferença aqui na economia do Estado? Enfim, o regime especial, para o nosso ouvinte entender, normalmente é uma carga tributária menor, né? Ou uma postergação de prazo, enfim, mas em linhas gerais seria uma carga tributária menor para determinadas atividades. Determinadas atividades. Quando um secretário de Fazenda joga, né, que é isso, sim, se aumentar eu diminuo, se manter eu aumento, né, joga com essas mudanças no regime, ele está gerando insegurança jurídica, porque o empresário, não interessa de qual ramo, ele faz um planejamento, minha carga tributária é X, meu preço vai ser esse, e eu espero vender ao longo do ano, né, ter tanto. Também. Se no meio do caminho, ou no meio desse processo, imagina o empresário que monta uma fábrica, ou mesmo um grande supermercado, né, com aquela carga tributária assinada ali. E no meio desse processo, aquela carga tributária aumenta. Ou seja, o regime é retirado, seja parcialmente ou completamente. Como é que fica esse planejamento? Como é que fica a segurança desse investimento? Isso gera, principalmente, lógico, para quem está aqui dentro já atuando, vai gerar impactos econômicos. Ou o preço aumentar, ou não vou ter competitividade, meu negócio vai fechar, né? Vai depender de cada setor e como é que o governo pretende mexer com esses regimes. Mas para quem está pensando em vir, a insegurança jurídica de não enxergar nesse governo um comprometimento, né, com o que está decretado, isso gera uma dificuldade de você atrair novos investimentos. Eu imagino, vou investir, o Rio Grande do Norte vai aumentar a alíquota, agora que eu vou para lá, quem é que faria isso, né? É um contrassenso. E como sempre, a conta não bate, né? No final das contas, a conta não fecha, né? Bate no nosso bolso. Esse aqui é o grande problema, né? Então, gente, olha, acho que ficou bem esclarecido aqui. As soluções existem, né? Estão postas. Agora vamos ver como é que vai ser o diálogo agora, né? E a gente sabe que mais do que uma discussão econômica, né? Apesar de ser algo muito complexo aqui, inclusive a gente agradece mais com o quanto foi didático aqui o economista William Figueiredo, mas a gente sabe que é também uma discussão muito política, né? Que está lá na Assembleia Legislativa. Exato. Vamos ver qual será o posicionamento dos deputados. Portanto, William, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pelas informações. Acho que ficou bem claro aqui, né, para os nossos ouvintes. Para entender um pouquinho mais de todo esse imbróglio que puxa para um lado, puxa para o outro, né? Então, assim, eu acho que é importante da gente tirar essa dúvida e levar à população as soluções, né? Não só a solução do aumento, mas outras soluções que podem vir aí, né? Se a coisa for um pouquinho mais pensada, um pouquinho mais planejada, né? Que é o objetivo, vai dar certo. William Figueiredo, economista da FEComércio, muito obrigada, viu? Doutor, prazer tê-lo conosco. Fico à disposição. Maravilha, gente. Olha, 11 horas e 40 minutinhos. Depois dessa conversa aqui com o William, que bom, né? Se você de repente pegou no finalzinho, vai lá no YouTube, né? Volta, é só voltar Volta o lá no tracinho YouTube para você, né, entender um pouquinho mais aí das soluções aqui pro nosso Rio Grande.